Olá, para você que está chegando aqui, não importa o horário que você está chegando, né? Queremos que você se sinta muito bem-vindo. Esse é um espaço que foi criado com muito carinho na espiritualidade. Eu sempre falo que é um espaço vibratório, não é um espaço físico, mas é um espaço de amor que foi criado com o intuito da gente se reunir, da gente estudar, da gente aprender um pouquinho mais sobre nós mesmos, sobre a espiritualidade, sobre o nosso processo de autotransformação. E nós recebemos todo um apoio da equipe da ABE, da equipe espiritual, né, que é constituída por médicos, enfermeiros, terapeutas, que enquanto nós estamos nesse espaço, estudando, conversando, trocando energias, eles nos auxiliam e nos amparam no nosso trabalho, seja de cura física, emocional, mental e espiritual. E aí, para isso, a gente sempre pede que você, então, chegue, né, deixa todas as preocupações, o cansaço, a agitação da semana lá para fora desse espaço. Imagina como se você estivesse tirando o sapato, o casaco e entrando aqui com o coração quentinho, aberto, recebendo o nosso abraço e se preparando, abrindo mesmo o coração para esse momento gostoso. A gente sempre orienta, se você tiver com esse intuito de cura, que você deixe uma garrafa, né? E essa garrafa pode ser uma garrafa maior, menor, podem inclusive ser mais de uma. E aí, no caso de ser para mais pessoas, procure identificar qual que é para quem. E essa água vai estar sendo trabalhada durante o nosso encontro pela espiritualidade, colocando fluidos, energia magnética, aquilo que for necessário para o seu processo. E a orientação que nós recebemos é que você tome pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir. E se você tiver intuição ou necessidade de tomar mais, pode tomar quantas vezes você quiser, e em todas as situações, sempre que estiver chegando mais ou menos um terço, um quarto, você volta a completar com água. Lembra sempre de fazer uma oração, de pôr uma intenção, de mentalizar o que você quer, e a espiritualidade vai manter atualizado e vai estar sempre renovando e mantendo isso funcionando durante os 15 dias entre os nossos encontros. E aí, hoje eu tenho a alegria, né, de receber aqui com a gente, né, de novo, a gente já teve a Aline há um tempo atrás, hoje ela está aqui novamente com a gente, e vai partilhar algo muito especial conosco. A Aline é do nosso grupo, é uma alegria enorme, Aline, que você esteja aqui com a gente hoje. Eu vou passar a palavra para você, dar um oi para o pessoal. Olá, bom dia, boa tarde, né? Boa noite, como a gente diz. É uma alegria poder estar aqui num tema, né, Sandra, que eu falei que eu amo, fico empolgada de poder compartilhar, né, com todo mundo também as minhas experiências. Maravilha, Aline. Então vamos lá, já vou pedir para você começar, né, na nossa prece, e aí na sequência pode começar a sua fala. Tá ótimo. Então vamos respirar bem profundamente, sentir que a gente está soltando todas as energias que estão em excesso no nosso corpo, recebendo essa energia de amor que se encontra agora nesse nosso espaço, de amor, de alegria, de tranquilidade. Pedimos que toda a espiritualidade também nos acompanhe nesses processos nossos internos, nos nossos trabalhos, tanto lá no centro, né, na Alvorada, um trabalho que a gente ama tanto, né, participar, que abençoe todo mundo que passa por ali, que se conecta conosco, e agradecer por esse espaço de trabalho, de comunhão, né, de conhecimento, que isso é tão essencial para esse alimento da alma, né, enquanto estamos aqui nessa vida. Bom, eu vou dar continuidade ao tema da imaginação,
Eu trabalhei, né, eu fui paciente da Sandra, e ali eu entendi como que a gente pode se conectar a esses lugares, né? A gente sente muitas vezes que é algo que a gente não compreende de fato, né? No nosso pensamento racional, a gente sabe que tem alguma coisa que nos não está se conectando, algo que está estranho dentro de nós, né? E a gente entende agora, né? Eu entendo agora que a gente tem esses recursos dentro de nós e a gente consegue também entender isso mais profundamente quando a gente se permite, né, entrar nesse universo interno. Né? Muitas vezes a gente busca fora, né, explicações, né? Até hoje ainda eu falo para minha terapeuta, por que você não fala para mim o que eu tenho que fazer, né? E não é assim que acontece, né? Ela pode me ajudar a conduzir, mas essas questões e essas soluções estão dentro do meu sistema, né? Então, eu vou só, né, trazer para vocês algumas experiências que eu tive e que eu falo, né? Eu falei para a Sandra, até hoje eu me emociono porque gera uma energia muito, muito grande para mim. Então, eu vou mostrar algumas imagens que eu tentei buscar na internet, mas assim, dentro de mim é uma imagem tão viva, com cores que a gente nem tem, assim, para mostrar, mas só para simbolizar um pouco. Aí você pode colocar, Sandra. O que a gente entende, né? Eu falei para a Sandra que o Jung, né, que é um psicanalista que a gente entende e estuda, né? Não eu. Eu sou curiosa mas ele separa essa parte consciente nossa, né, e a parte inconsciente. Esse consciente é esse pensamento que a gente tem, né, que a gente o racional, que a gente acha que a gente sabe, que a gente se conhece, enfim. É uma superfície ali. E embaixo disso, essa imagem, eu acho que é isso que eu entendo, assim, né? Um inconsciente muito profundo, né? Nesse mar envolto de tanta força, energia, né? E esse mar que às vezes todo mundo está dentro, né? Por isso que a gente tem essas trocas, né? E esse inconsciente, ele acaba influenciando a nossa vida, né? Mas a gente não tem muita noção, a gente não tem essa consciência dele. Então, mas nele também tem muitos recursos, muitas forças, né? E como que a gente, né, conversa isso? Ele tem várias formas de trabalhar essas energias, essas informações internas nossas, né? No meu caso, muito com visualizações e sonhos, né? Hoje em dia, eu sonho muito, né? E eu entendo que isso é como se uma informação emergisse, né, para essa superfície do consciente e que eu pudesse então acessar isso e trabalhar de alguma forma. Então é algo que ele me dá chances, né, me dá pistas, né, do que eu posso, que eu preciso, que eu tenho alguma necessidade de olhar, né? Então a gente tem que estar acordado para isso, né? Eu na terapia é algo que eu acho que é essencial para mim, né? Então que vai emergindo coisas que eu acho que eu preciso ter alguém ali para me orientar em algumas situações, porque é muito, né, Sandra? Não sei se você lembra, mas é muita coisa que vai emergindo. Talvez seja essa minha necessidade e essa minha vontade de aprender, de entender, né, que vai surgindo, emergindo. Então, ele vai influenciar a gente, mas ele também tem recurso. Como que a gente faz essa conversa, né? Aí pode passar. Assim. Esse livro do Jung foi o último, né, que ele teve, e eu comprei porque eu fiquei encantada, né, queria ter mais informações sobre isso. Então ele fala que nesse inconsciente nosso vai ter, né, muitas simbologias, muitos cenários, como você também tinha colocado, e isso tem algumas coisas que são da humanidade. Então tem símbolos que a gente se apropria, né, que a gente às vezes nem entende que a gente acha isso, mas são símbolos que têm uma força já da humanidade, né? Então
nada a gente vem do nada, né? Eu falo sempre assim, nossa, veio uma imagem aqui, de repente eu vi isso em algum lugar, a gente acessou de alguma forma, e isso sempre pode aparecer. E aí ele coloca que quando vai emergir, ele ajuda a gente a acessar, equilibrar a nossa psique, né? E organizar. Então, toda vez que eu tenho um sonho, assim, muito vivo, tal, eu falo assim, nossa, foi algo que foi organizado. Ele contou uma história, um cenário, né, e organizou isso para mim, né? Então, às vezes eu levo isso para terapia para entender melhor o que foi aquilo, né? Mas ele organiza, né? É uma história que é contada dentro da minha mente, e isso me tranquiliza de alguma forma. Por isso que eu falo, então foi organizado algum desses sentimentos, né? Alguma informação, e a história, assim, a gente fala sempre algumas histórias que é uma historinha que é contada que traz uma lição, né? Parece que o meu sonho vem isso também, parece que tem um começo, meio e fim. Eu falo, nossa, para mim é claro que alguma coisa, né? Não foi aleatório, né? E isso pode emergir, se a gente não olha para isso, é uma forma desse inconsciente se fazer visto, né? Então, pode surgir como sonhos, ou ele começa a gritar, né, com sintomas físicos, crises emocionais, porque a gente não está olhando para isso, e ele vai vir, né? Então, quanto mais a gente parece que abafa, sabe quando a boia que a gente quer afundar, ela vem, parece com mais força, né? E aí é a hora que, às vezes, a gente é meio que obrigado a olhar, né, Sandra? Eu sentia isso, que eu era chamada atenção para isso. Hoje em dia, como eu estou sempre nesse processo, parece que a gente não tem essas crises, né? Então, é um caminho que a gente vai conduzindo também, que isso vai organizando, vai tranquilizando, e a gente vai tendo consciência de algumas camadas que a gente precisa. Pode passar, Sandra. E é uma das primeiras, né, eu cheguei no consultório da Sandra, claro, numa crise, né, mas eu me propus a fazer esse mergulho, entender sobre mim, né, entender sobre o que acontecia, e aí eu falei para ela que era isso, assim, eu sentia que eu estava mergulhando. Falei, qualquer coisa eu levanto o braço, você me puxa de volta, porque o medo, né, quando a gente fala, até hoje, eu falo esses processos, técnicas novas, né, eu falo, gente, se abrir uma caixa de Pandora, né, e eu não consegui lidar com todas as informações, né, então eu me sentia segura com a Sandra de fazer esse mergulho, qualquer coisa ela me puxava, então eu estava ali entregue, né, a esse autoconhecimento, a esse mergulho em mim mesma, né, não tanto em conhecimento externo, mas aqui dentro. Pode passar. Uma das vivências, né, a gente fazia uma meditação, e o momento de quietude vinha sempre imagens, né, eu com os olhos fechados, vinham alguns cenários, algumas imagens. Eu não lembro o contexto que a gente tinha, mas o que ficou, que é muito forte, era essa imagem de um urso polar atravessando um deserto, assim, de neve, né? Mas uma tempestade, ele com a cabeça baixada e indo, caminhando, né? E eu lembro que a gente conversando, a Sandra conduzindo esse processo, eu lembro que ela me falou assim, nossa, Aline, é uma força que está atravessando esse lugar frio, né, e deserto. E eu fiquei muito agradecida, porque eu entendi que era uma energia dentro de mim, passando por um lugar meu que era isso, era frio, não tinha muitos recursos, né? E ele ia muito, assim, eu chorava, porque eu fiquei muito agradecida por saber que ele estava fazendo isso por mim, sabe? Era uma gratidão por ele. E aí, assim, é uma das simbologias que a gente vai trazer. Depois eu fui atrás, né? Por que o urso, né? Porque então esse urso, ele tem essa força, né? Ele é grande, ele é forte, tem essa coragem de atravessar esse espaço. A introspecção, que é esse momento que ele inverna também, né? Que ele e a cura
e sabedoria. Eu falei, nossa, que simbologia. E polar é porque ele passa realmente nesse lugar que não tem, né, uma natureza intocada, né, como é colocada ali no xamanismo. Isso que resultou naquele momento. Eu acho que talvez eu estivesse num momento, né, que acho que foi muitas vezes, né, Sandra, da gente se colocar num lugar um pouco de vítima, assim, sei lá. E eu pensando, eu saí de lá assim pensando, nossa, tem essa força dentro de mim, né? E ela tá fazendo esse trabalho lindo aqui dentro. Então, eu saí com outra mentalidade de agradecimento por ter isso. E hoje em dia, todos os momentos que eu tenho que passar por uma diversidade, né, seja um contexto familiar, eu sempre lembro da imagem desse urso. Então, eu meio que convoco essa energia desse urso, de coragem, de força, para a gente atravessar. Então, para mim, é assim, vamos lá, Aline, vamos, só continua, né? Então, eu fico agradecida porque agora eu sei aonde achar essa força aqui dentro, de alguma forma, né? Ah, eu tô chorando já de novo. A gente passar. De novo, né? Teve outras visualizações, mas o urso apareceu para mim. Agora eu queria mostrar para vocês que ele apareceu como um urso pardo, né? E eu acho que era um fim de relacionamento, né, Sandra? Não sei. Eu chorava demais. E a Sandra falava assim, mas Aline, nem foi tão longo assim esse relacionamento, né? Não teve tempo de ter essa conexão tão profunda assim, e era um choro doído demais, né? Então vamos olhar para isso, porque tem alguma coisa a mais aí para a gente ver, né? E me vinha uma ursa parda chorando, gritando, ela urrava. E eu ia me aproximando até que eu entrei nela, eu era ela. E senti aquela dor, assim. E eu olhei para um canto, vi um filhote morto. E eu entendi aquele choro doído, assim, né? E eu acho que a gente pensou sobre a morte, né? Sobre algo que morreu, que não tinha mais como, né? Mas o que a gente ia fazer? Eu lembro que a Sandra falava assim, pega o seu filho, né? O ursinho, abraça ele, se despede dele, e a gente fez mentalmente um enterro, né? Então, algo que me confortou, assim, acho que eu chorei tudo que eu precisava ali, e ali eu também fiz um ritual, né, de deixar aí, né, esse filho, assim, eu não tenho filhos, mas eu senti uma dor imensa, que eu imagino que deve ser por aí, assim, né, e também, aí o urso tem essa questão, né, de você, aqui o urso pardo, né, de morrermos e então renascermos. Então, foi o momento da gente deixar morrer algo aqui dentro, né, que tinha um significado, que tinha importância, mas era necessário deixar realmente morrer e fazer todo o ritual e o processo. E eu não lembro de fato o que era, Sandra. Até eu acho assim que tem coisas que talvez não venha para o consciente tão claro assim. Mas aquilo me acalmou naquele choro que eu não estava entendendo. Isso organizou algo assim, né? E não entendi, talvez, de fato, mas eu confio que ali algo que foi solucionado, assim, foi dado um lugar, sabe? Foi visto essa dor de alguma forma. Talvez ela apareça em outros momentos, a gente fala sempre sobre isso, né? Mas foi um momento, assim, de deixar, de soltar. Eu senti isso, e aí esse processo do luto, né? Eu falei assim, não, vamos vivenciar esse processo do luto mesmo. E eu tive, assim, acho que os dias que sucederam, assim, foi um processo mesmo de agradecer, de deixar ir, de se acalmar, de viver a dor, assim, né? Aí, pode passar. Tomara que ninguém me ache muito doida, mas eu acho isso maravilhoso. Essa ave é o grou, né? E a gente conhece ela mais como tsuru, que é aquele bichinho, um pássaro do origami, né?
Ele tem toda uma simbologia, né, no Japão, que é de sorte, de longevidade, né? E ele me apareceu uma primeira vez numa visualização que eu não entendia, mas só para contextualizar, eu sabia que era um bicho muito grande, uma ave, ele é mesmo. Eu entrava e saía. Quando eu estava dentro dele, eu não enxergava fora. Quando eu saía, eu enxergava ele. Eu falei assim, não estou entendendo, sabe? Enfim. E foi um primeiro contato que eu vi, que depois que eu fui pesquisar. Falei, nossa, o tsuru, é grow, ele existe mesmo. Fui ver vídeos maravilhosos, uma ave muito delicada, bonita e enorme, né? E aí esse significado que é sempre colocado nessas artes japonesas é que ele é uma ave, né, sagrada, ele eleva, ele vai até, né, o céu, enfim. Então ele é considerado uma ave sagrada, que alguns acreditam que ele vive 1000 anos, tal. Então ele tem toda uma simbologia ali que eu falei, gente, né, eu nunca tinha parado para ver, né, sobre isso. E um dia no centro, a gente tem na nossa mesa, né, a gente tem as câmaras de passes e cura, e a mesa, ela é muito importante porque essa concentração ali de todos, né, essa conexão que a gente faz com o alto, né, que promove a energia também necessária, mas ali a mesa, muitas vezes que eu sento, assim, parece que eu vou para para outro lugar, assim, né? E sentada ali agradecendo por estar trabalhando. Eu estava muito agradecida por estar ali. Eu falo, Sandra, não sei se você lembra, mas você falou assim: eles estão perguntando se você do compromisso, né? Se você está comprometida com o trabalho. Né? Eu falei, eles quem? O Eduardo, o Marcos? Não, eles. Aí eu falei, não, eu tô, sabe? Então eu sempre chegava e falava assim, não, eu estou aqui para o trabalho, então meu compromisso é lá com alto, né? A gente é uma família, tudo, mas eu naquele momento eu entendi, assim. E aí eu tinha sentado na mesa feliz de estar ali, né, participando, e eu sentia que cada respiração, eu sempre faço essa respiração profunda para a gente ir tranquilizando. A gente vem, né, do trabalho, às vezes direto para o trabalho lá no centro, e cada respiração que eu fazia, eu puxava, parecia que eu pegava impulso. Aí, quando eu soltava o ar, parecia que nascia uma asa gigante, assim, eu empurrava esse ar para baixo, ia subindo, ia sentindo que ia subindo, uma leveza, assim, uma felicidade que eu não sei descrever, assim, e eu me senti o próprio Grow. Eu falei, nossa, agora eu estou enxergando, estou dentro dele, né? Estou enxergando uma asa gigantesca, assim, e eu subia, só subia, né? Aí depois um dos nossos amigos da mesa falou que, olha, né, ele percebeu essa minha entrega, né? Depois disso, assim, eu acho que toda vez que eu tenho que tocar ou tenho que trabalhar com um centro na cura, eu penso nessa delicadeza, sabe, de ascensão, de conexão. Então, depois dessa experiência, toda vez que eu chego ali, que eu faço essa respiração, eu falo, agora é essa energia do Grow, que vai buscar o alto, sabe? Que ele vai buscar e vai trazer essa, essa energia, é uma simbologia que eu acho de uma delicadeza, porque ali é um trabalho de cura, né? De tocar outras pessoas. Então, ele é o animal que eu convoco quando a gente está nesse momento de estar ali, de ter um amor pelos nossos irmãos que também estão precisando. Né? Eu falo que a gente acessa, a gente vai trazer muito recurso com a gente no momento que a gente acessa, mas pensar que a gente está trazendo para ali ser compartilhado, nossa, é incrível. Então, enfim, eu amo ele, foi uma experiência que eu quis relatar para vocês, porque eu acho lindo. E depois pesquisem, porque as imagens que tem dele também é muito bonita. Pode passar, Sandra. Algumas simbologias, né, que algumas
algumas meditações que a gente fazia, que você me guiava, eu lembro muito que, da mesma forma que as coisas apareciam, a gente mentalizava levar recurso para aquele lugar, né? E quantas vezes eu senti que materializava na minha mão, sempre era uma pedra com uma cor, e a Sandra falava para mim, então leva esse recurso, entrega para esse lugar. Às vezes era uma simbologia, né? Um eu interno, uma criança, né? Quantas vezes a gente foi acolher essa criança interna que estava precisando de um abraço e no final eu deixava um recurso e eu sentia que ela integrava isso no peito, assim, né? Eu falei, nossa, eu agora que estou conseguindo levar um recurso para mim mesma ali dentro, né? E a gente materializava, eu sempre visualizava isso e é muito bonito. E a gente tinha, né, essa forma, a raiva também que foi dita, né? Quantas vezes eu sentia que a raiva que eu sinto, né, que durante o dia a dia surgia, ela estava presa em gaiolas, assim, eu via gaiolas no meu braço, e a Sandra falava assim, vai lá e abre uma, né? E eu sentia que eu liberava uma energia, e a gente falava essas frases, né? Sinto muito, me perdoe, né? Por que ela estava presa ali? Eu não, né? Me perdoe por ter deixado dessa forma, né? Eu te amo, né? Porque isso faz parte de mim, né? E sou grato por essa energia que tá ali, né? E agora eu liberava. Então, a minha raiva eu via dessa simbologia de gaiolas, né? E porque eu tô sempre colocando uma frase, tô esquecendo de falar, Sandra, mas embaixo no slide tem a palavra que eu acho que me traz. Nesse momento é o protagonismo, né? No momento que você sai da vítima e você acha uma forma de trabalhar isso, né? Então, é levar o recurso, liberar uma energia que você, às vezes, por um padrão do inconsciente, você achar que aquilo é errado e eu coloquei na gaiola por algum motivo, mas agora que eu tenho consciência que eu estou vendo, eu liberto, me perdoe, né? Então, é um momento de transformação também dessa energia. E aí, pode passar. E aí, agora, né? A Sandra, não faço mais terapia com a Sandra, eu faço com a Mônica também, linda, maravilhosa. E eu vi esse dragão branco me acompanhando no centro, no momento que a gente faz os passes magnéticos, né? E até mandei um áudio para a Sandra, falei, Sandra, só você vai me entender, né? Da onde está vindo esse dragão? Falei com o Eduardo falou assim, não, a espiritualidade aparece de formas que é para, né, que faz algum sentido para você, enfim, né? E era um dragão enorme, a cabeça dele enorme, também da sala quase, né? E na hora que eu estava dando passe, eu sentia que ele vinha com uma força, uma energia, mais um amor, só que ele tinha uma autoridade, assim, sabe? Eu falo assim, gente, que estranho isso, né? Mas fiquei com isso do que esse dragão branco me seguindo, né? E fui buscar essas informações de que é dentro do consciente, né? É um animal mitológico, ele não existe, mas dentro da humanidade, né? Como ele foi, né? Como que talvez eu tenha recebido essas informações, né? E tinha isso, a simbologia de força, de poder, de autoridade, né? Eu sentia assim lealdade nele, era algo trazia essa autoridade porque tinha essa lealdade. Eu sentia que se eu não tivesse ali conectado, ele ia embora. Era alguma coisa assim. Eu estava ali entregue ao trabalho, ele estava ali para me ajudar de alguma forma, né? E aí eu lembrei de uma. Aí pode passar o slide. Lembrei de uma. Ai, acho que pulou. De uma. É uma imagem, né, que você tinha no seu consultório que eu achava que era Buda, né? E aí depois de muito tempo que você me falou, não, é Kuan Yin, que ela é tipo uma Buda, né? Uma mulher, né? Mas ela tinha essa simbologia da compaixão, né? Tipo uma Maria, que seria para o cristianismo, né?
E ela tinha, na imagem, né, às vezes ela é relatada em cima de um dragão branco, né? Eu falei, gente, é dali, né? Aí lembrei dela e tinha essa compaixão dela, né? Eu falei, nossa, que lindo, porque muitas informações de dragão eram de energias muito negativas, destruidoras, e eu falava, não sentia isso dele. Então, para mim, não fazia sentido aquilo que eu tinha lido. Mas o dela, eu falei, não, é aqui, né? Esse poder todo que ele tinha, né? Aí coloquei algumas descrições aqui, que é o símbolo de sabedoria e alta espiritualidade. Depois, você pode me corrigir. Mas eu sentia isso de que ela tinha que atravessar um lago, era alguma coisa assim, e ela, na cabeça dele, acho que com amor, com cuidado, ele deixou ela ficar em cima da cabeça dele e ela atravessou esse lago, né? Então, ela, com amor, ela conseguiu conduzir uma energia que, se ele quiser, ele destrói, né? Mas era nessa simbologia, assim, dessa força, né? Então, que a gente, com compaixão, com amor, né, a gente consegue conduzir também, a gente consegue passar alguns lugares que são desconhecidos, enfim, né? Acho que o lago pode simbolizar isso. Então, Kuan também é uma ótima simbologia para a gente conhecer e entender um pouco também. E ela também, a todo momento de cura, eu acho que me vem ela, né? Momentos que as pessoas estão precisando, ou eu falo, né? A gente falou o manto de Maria, sinta esse manto de Maria. Talvez Quanin, talvez ninguém entenda muito, mas eu penso nessa energia desse amor, dessa compaixão, assim, né? De alguém que é um super iluminado, mas que está aqui por nós ainda, né? Que está nos auxiliando. Aí tem toda a simbologia, mas acho que eu vou passar. Pode passar. E da mesma forma que vêm essas informações no meu inconsciente, por algum motivo, né, esse acesso, né, que eu consigo, o que eu estou buscando, que eu entendi também pensando nesses padrões, esses símbolos, arquétipos, né? A gente falou sobre arquétipos, mas são símbolos, né? Vou continuando nos animais, porque para mim isso faz mais sentido. E aqui uma simbologia que eu coloquei, que eu tive uma época de trabalhar como professora, mas ter o escritório também, e eu estava com medo de voltar a fazer isso e me perder da forma que eu me perdi, me sobrecarreguei, né? E eu tive uma oportunidade de voltar a dar aula, mas eu mantendo meu escritório. E eu falei, não, dessa vez eu vou me organizar mais, não passar os meus horários, né? E me veio muito, assim, a abelha, porque ali eu estava entrando para substituir uma professora, já existia um trabalho sendo desenvolvido, a sala de aula já, né, um ano e meio já juntos, né, os professores, então eu vim para fazer parte desse coletivo. E eu falei, não, agora eu vou me organizar, e assim, aí eu coloco a imagem desse animal que me traz essa sensação de trabalho, de organização, do coletivo, de cumprir o meu dever, eu entrar para fazer as matérias que eu ia dar, mas dentro de um coletivo, né? Eu falei, eu vim para somar, e era isso, eu tinha que fazer bem feito o meu, mas dentro de um contexto que já existia, né? Então eu coloquei essa imagem de abelha para me lembrar disso, para me trazer essa energia. Era como se eu convocasse essa energia da abelha, né? Então é mais ou menos isso que eu acho que é uma forma de ver, de trabalhar, né? Não que todo mundo talvez faça assim, né, Sandra? Mas eu acho que a gente entendendo, né, de repente algumas pessoas também vão falar, nossa, eu sonho muito, eu tenho isso com arquétipos, eu já vi na internet algo assim, né, a gente convocar essa força, mas acho que a ideia é a gente entender que a gente tem que ter esse olhar para dentro, né, às vezes a gente busca muita informação fora, né, e às vezes a gente silenciar vai trazer mais sobre nós mesmos, né? Então, e isso vai ser muito mais fazer mais sentido para nossa trajetória, né, de desenvolvimento, de conhecimento, do que a gente buscar muito fora e ficar às vezes até atolado, né, de informação.
Então, e pensar e ter essa certeza, que é o que a Sandra falou, que a gente está sendo conduzido também nessa forma, por mais que de repente eu não faça terapia, mas a gente tem esses lugares, né, Sandra, de conhecimento, de contribuir, de trocar, né? E a gente tem essa consciência que essa energia que a gente está buscando fora, ela está aqui dentro, né? E é esse olhar amoroso para dentro de nós, não que a gente precise consertar nada, a gente não tem que consertar nada, mas a gente tem que acessar esse caminho, tem coisas que a gente precisa entender e liberar, porque são padrões, às vezes, né, da humanidade, a gente entendendo isso, olhando esse olhar amoroso, a gente consegue transmutar de alguma forma, e isso traz mais tranquilidade para a nossa vida, né? Eu acho que entender que cada um também está no seu próprio processo, né? Eu sempre quero, às vezes, atropelar o outro, né? Tipo, faz isso, né? Mas a gente sabe que isso é um caminho que é essas avenidas, assim, a Sandra, a Mônica fala, Sandra, que você afofou muito a terra aqui para o meu jardim, né, esse trabalho interno, e agora a gente tem condição de plantar, de regar, de adubar. Então, são processos de cada um, né? Isso vai variar de cada um, mas eu quis contribuir, né, falando um pouco sobre esse olhar que eu tenho sobre essa simbologia, que para mim me ajuda bastante. Tá bom? Obrigada. Maravilhoso, Aline, que gostoso. Eu acho que a gente poder ter oportunidade de ouvir o seu relato, né, de sentir a energia das suas emoções, né, das suas descobertas. Às vezes a gente partilhar um pouco de como é que você viveu isso e a importância que esse acesso da imaginação trouxe a recursos internos seus, ajuda pelo menos estimular, né? Você que está em casa ouvindo a gente, a riqueza que você carrega dentro. Cada um tem essa riqueza dentro de si. Pode até ser que você não acesse da mesma maneira que a Aline, porque cada um é cada um, né? A Aline realmente tem uma capacidade de acesso à imaginação que é muito rica, não é à toa que você é arquiteta, né, Aline? Então, é uma linguagem da alma dela de uma beleza muito grande. Mas muitas vezes a gente subestima, né? Subestima os nossos sonhos, subestima os sonhos mesmo, quando a gente está sonhando algo que a gente deseja no futuro e a força da imaginação que isso tem, né? Então, entender a sua experiência de que, olha, uma imagem, se você se conectar com ela surgindo de dentro de você, você se conecta a forças interiores suas. Acho que isso é muito bonito. Né? Cada um a seu modo, você tem os seus símbolos, tem a sua linguagem mítica, o que falou com você, cada um vai ter uma. Né? Às vezes é um personagem, uma pessoa, cada um tem um caminho de expressão dessas forças interiores. Mas a verdade é que, especialmente quando a gente começa a prestar atenção, que se abre uma conversa maior, né, e um acesso a esses recursos. Então, muita gratidão pela sua partilha. Fica o convite aí para vocês se deixarem tocar por isso também. E vamos ver se a gente continua falando mais sobre esse tema da cura e da imaginação e da força, né, da riqueza da mente que acessa imagens, que acessa forças, que acessa mitos. Eu sempre falo, a gente visualiza e o nosso, para quem percebe energia, o nosso campo energético responde e se modifica. Então, a partir do momento que a gente observa isso, a gente passa a ter mais respeito pela força da imaginação. Gratidão, querida. Vamos passar então para a nossa vibração agora, aproveitando essa inspiração tão bonita dessas forças todas que a Aline colocou. Eu convido vocês a fecharem os olhos, assumirem uma posição bem confortável. Fazer uma respiração bem profunda.
Muito bom. Continue fazendo respirações profundas. E eu vou te convidar a usar a primeira imagem que a Aline trouxe para nós hoje. A imagem da água. E do convite que existe para que a gente se conecte com esse universo. Que a água é para nós como passagem. Então imagine-se na beira de um lago ou de um mar, de um rio, o que vier à sua mente. Não tem certo, não tem errado, é aquilo que surge para você. E nesse momento, você vai apenas sentir da maneira que for mais confortável para você. Se você gostar, pode imaginar colocando a ponta dos dedos dentro da água. Pode imaginar que você caminha na beirada do mar, molhando os pés. Comece um relacionamento delicado e suave com essa água, na sua medida. Se você estiver se sentindo pronto, seguro, convidado, pode entrar para banhar-se. Não precisa ir fundo dessa primeira vez. Pode simplesmente deixar a água, que pode ser morna ou fresquinha, lavar seu corpo. Sinta a sensação gostosa da água banhando o seu corpo. Se você gostar, imagine-se como uma criança, brincando com a água, jogando água para um lado e para o outro. E essa água também pode nutrir você. Se você sentir vontade, se ela estiver limpinha, ela pode representar nesse momento acesso a algo que vai entrar no seu corpo, purificando, harmonizando, limpando, nutrindo. Bom, muito bom. Deixa que seu processo, esse de primeiro encontro com a água, vá na exata medida do seu momento. Enquanto você brinca na água, e deixa que sensações, sentimentos, pensamentos, imagens surjam para você
procure abrir seu coração e permita que essa equipe linda da espiritualidade que ela vá trabalhando na sua energia, que ela vá trazendo paz, harmonia, intuições, ideias, quem sabe até, talvez, novas imagens. E se essas imagens chegarem, receba-as com curiosidade, com alegria, com acolhimento. Também nesse momento, a espiritualidade vai trabalhando sobre as águas que deixamos para serem magnetizadas, trazendo energias lindas de cura, de harmonia, de equilibração. E agora vamos voltando devagarzinho dessa experiência com a água, reconectando com a terra, agradecendo, sintonizando um pouquinho com Jesus, nosso mestre. Ele veio dizer que trazia para todos aqueles que tivessem sede a água da vida que sacia a alma. Conectados com Ele nesse momento, nos nutrimos, agradecemos e elevamos o nosso coração, permitindo que as energias que também podemos gerar sejam nesse momento somadas. Fazemos uma grande missão juntos, cada um contribuindo com o que tem. Nós trocamos, nós oferecemos a Jesus para os trabalhos de cura na BE, para as pessoas que estão em sofrimento, doente, para o planeta Terra. Se você também tiver alguém que você está sentindo que está precisando dessa energia, mentalize nesse momento. E vamos agradecendo pela oportunidade linda de ouvir esse relato tão especial da Aline, tão cheio de força, sabendo que cada um de nós tem sempre algo para trazer e contribuir. Nós recebemos, nos nutrimos, estimulamos o nosso próprio processo de aprendizado e cura. Agradecemos aos nossos amigos da espiritualidade que estão sempre conosco, a toda essa equipe linda que trabalha na BE, essa família linda, um abraço gostoso em cada um.
Eu também agradeço você que está aqui conosco nesse momento, vibrando, somando, aprendendo, irradiando, que possamos de verdade adentrar nesse universo da imaginação, da visualização, encontrando forças e recursos dentro de nós. Eu sou muito grata por esse momento, grata pela sua partilha, Aline, grata pela vibração de cada um e desejo com muito carinho que vocês tenham uma quinzena abençoada e que a gente possa estar praticando esse prestar atenção, esse brincar, esse procurar, esse pesquisar e esse partilhar. E eu passo para você também se despedir, Aline, do pessoal. Eu agradeço novamente, né, por poder estar aqui. Gratidão por trabalhar no centro, né? E ali é essa partilha o tempo todo. Sim. Eu espero que todos que precisem, que possam procurar também a gente ali para que eles sintam essa energia que todas as semanas a gente recebe. Obrigada, gente. Gratidão, Aline. Um beijo com carinho para todos e uma ótima quinzena.